O ligre é provavelmente o animal híbrido mais conhecido e um felino incrivelmente grande. Você não o verá na natureza, pois geralmente as pessoas o reproduzem deliberadamente. Leões e tigres nem mesmo habitam as mesmas áreas. Então, o ligre é uma mistura de um leão macho e uma tigresa, e pode ficar muito grande em um período muito curto de tempo. Trata-se realmente do maior felino do mundo. Hércules, o maior ligre já registrado, é um exemplo real disso. 418 quilos e 3,30 metros de comprimento. Imagine levá-lo para passear. Os ligres são em sua maioria muito maiores do que qualquer um de seus pais. Na maioria dos casos, se comportam e se parecem mais com leões do que com tigres, mas também possuem alguns traços destes. Por exemplo, as costas listradas, além de adorarem nadar. O tigreão. Ninguém pode te culpar aí por achar que o tigre e o ligre são basicamente o mesmo animal. Quero dizer, ambos são uma combinação de tigres e leões, mas o tigreão vem do cruzamento de um tigre macho e uma leoa. Ele geralmente é menor que seus pais e definitivamente muito menor que seus gigantes irmãos. Será que daria para chamá-los assim? Na maioria dos casos, herda a aparência paterna encantadora do tigre, mas também tem algumas características interessantes do lado da mãe. Por exemplo, o amor pela socialização e a capacidade de rugir. Sem dúvida, um dos animais híbridos mais raros do mundo é o forquinho. Esse cara é a mistura de uma fêmea de golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca macho. O nome pode fazer você pensar de forma diferente, mas a falsa orca pertence à família dos golfinhos e não tem relação com as baleias assassinas. Os forquinhos são uma interessante mistura equilibrada 50-50 de seus pais. Eles têm a pele cinza escura, a combinação perfeita de uma falsa baleia assassina preta e a pele de golfinho cinza claro. Os golfinhos possuem entre 80 e 100 dentes. As falsas orcas têm 44 e seus filhotes híbridos ficam no meio do caminho, com 66 no total. Como seria se uma alga e uma lesma fossem combinadas? Não precisa imaginar. Existe uma lesma do Mar Verde. Ela vive em pântanos salgados do Canadá e da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E é possivelmente a criatura híbrida mais estranha que você verá neste vídeo e, em geral, ela é parte planta, parte animal. Então, algumas lesmas parecem ter sido muito sorrateiras ao roubar os genes de algas inocentes que elas comeram para permitir que ficassem assim. Como são parcialmente plantas, podem produzir o pigmento vegetal chamado clorofila. Isso significa que essas lesmas incomuns podem até fazer a fotossíntese. Esse é o processo que as plantas usam para transformar a luz solar em energia. Então produzem suas próprias moléculas que contêm energia sem precisar comer nada. Quando os cientistas a descobriram, a lesma do Mar Verde foi o primeiro caso de um animal multicelular capaz de produzir clorofila. O que você ganha quando mistura um leopardo macho e uma leoa? Um híbrido interessante chamado leopom. Esse animal cresce e fica quase tão grande quanto o leão, mas ainda tem as pernas mais curtas, semelhantes às do leopardo. Ele também herda algumas de suas características, como o amor por escalar e nadar. Você pode ter a cruza de um leão macho e uma fêmea de leopardo também, e o resultado é chamado de lipardo. Os leões machos geralmente têm cerca de 3 metros de comprimento e pesam cerca de 230 quilos. A fêmea do leopardo é muito menor, com apenas 1,5 metro de comprimento e cerca de 35 quilos. A diferença de tamanho aqui é muito grande, então esse cruzamento realmente não acontece com tanta frequência. Ok, que tal búfalo e vaca? Quando você era pequeno, talvez pensasse que eles poderiam ser uma boa combinação, mas na realidade, isso cria um animal híbrido incomum chamado bífalo. Não são muitos os tipos que podem se reproduzir por conta própria, mas um bífalo consegue. Quando um urso pardo e um urso polar se juntam, o encontro resulta em um urso grolar, ou peludo, ou grisalho, o que você mais gostar. E você pode vê-lo na natureza. Essas duas espécies têm um desprezo mútuo, uma pela outra. Sim, não convivem bem em um mesmo habitat. Mas ainda que seja raro, o amor ainda pode acontecer e resultar nesses fofos ursos grolares híbridos cor de caramelo. Na maioria dos casos, eles serão um pouco menores que os ursos polares. Em média, 1,5 metro de altura no ombro e o peso aproximado de 455 quilos. Mas eles são bem equipados para sobreviver em climas mais quentes, graças aos genes que receberam de sua família parda. Agora vamos a um cara bem difícil, o jagleão. Como o próprio nome indica, é o híbrido de um jaguar e um leão. Não sabemos muito sobre esse grande felino intrigante, pois existem apenas poucos indivíduos. Mas houve uma mistura não intencional entre um jaguar preto e uma leoa que resultou em 2 filhotes de jagleões.
Um tinha a pelagem cinza escura com manchas pretas, por causa do gene dominante da melanina que os jaguares pretos costumam ter. O outro tinha uma cor de leão e as manchas com um padrão de roseta que lembram um jaguar. Sim, você já sabe. Também existem leguares, um híbrido de jaguar fêmea e um leão macho. Pensa numa família colorida. Falando em felinos selvagens, já ouviu falar do gato savana? Ele está nas categorias de animais domésticos e híbridos exóticos, pois é uma mistura de um gato doméstico e um serval africano. Estamos falando de um animal impressionante, quase do tamanho de um gato doméstico. Mas o que lhe dá a sua aparência exótica é o seu corpo alto, formas esbeltas e peles manchadas. Esse felino é uma criatura extremamente leal, inteligente e amorosa. Aqui está uma mistura inesperada, um zebroide. Tecnicamente, é um nome que as pessoas usam para descrever um híbrido de zebra e qualquer espécie equina. Mas quando você cruza uma zebra e um cavalo, seus filhotes são chamados de zebralos. Os híbridos de zebra se parecem principalmente com qualquer animal com o qual foram cruzados, mas com a pelagem listrada de uma zebra pura. A maioria dessas criaturas híbridas nem tem pelagem totalmente listrada. Você pode ver principalmente as listras em áreas não brancas de seus corpos e pernas. Falando em híbridos de zebra, confira esta criatura adorável. É chamado de zebrasno. Ele tem geralmente cor bege, cinza ou marrom. Você o distinguirá por listras únicas que são mais escuras nas pernas e na barriga. Ao contrário de alguns híbridos como o ligre, os zebrasnos normalmente vivem na natureza. Na verdade, é onde você pode encontrá-los, aproveitando a vida pelas savanas e florestas, principalmente na África. Você consegue adivinhar o que é uma cabra-ovelha? Sim, uma combinação de cabra e ovelha, e definitivamente uma das criaturas híbridas mais adoráveis e fofinhas deste vídeo. Ela é muito rara. Alguns especialistas até acreditam que é possível que não seja um verdadeiro híbrido, mas apenas uma ovelha com certas anormalidades genéticas. Afinal, ovelhas e cabras carregam diferentes números de cromossomos, o que significa que as misturas entre as espécies são quase impossíveis. Quando um camelo e uma lhama se juntam, você ganha uma coisinha fofa chamada cama, semelhante ao bífalo. A cama também produz as melhores características econômicas de ambos os pais. A primeira delas nasceu em 1998. As camas não têm corcovas do camelo e o corpo é coberto por um pelo macio e felpudo, semelhante ao da família da lhama. Elas conseguem beber grandes quantidades de água de uma vez, para que possam sobreviver quase sem líquidos por períodos bastante longos. O coi-lobo é um híbrido que não parece tão incomum para a maioria das pessoas, já que o coiote e o lobo não são tão diferentes na aparência. Afinal, essas duas espécies só divergiram cerca de 200 mil anos atrás. Agora, elas ainda podem acasalar e trazer filhotes de coi-lobos para o mundo. As pessoas que vivem no leste do Canadá e nos Estados Unidos podem estar familiarizadas com esses animais inteligentes e adaptáveis que habitam suas florestas, parques urbanos ou às vezes até cidades. Esses híbridos surgiram ao longo do século passado e puxaram as características de ambos os pais. Quando um coi-lobo está totalmente crescido, alcança um tamanho intermediário das duas espécies, mas também tem 25 quilos a mais que os coiotes puros e uma mandíbula maior, pernas mais longas, orelhas menores e uma cauda mais espessa. Confira o narluga, uma criatura extremamente rara cujos pais são um narval e uma baleia beluga. É um animal bastante estranho, mas longe de ser solitário. Ele vive principalmente no Atlântico Norte. Os cientistas suspeitavam de sua existência há décadas. Em 1990, encontraram um crânio de baleia com uma aparência incomum localizado no galpão de ferramentas de um caçador inuit na Groenlândia. Pessoas daquela área disseram que havia outros animais de aparência semelhante e que não se encaixavam na descrição de uma baleia beluga nem de um narval. Diziam que a pele era cinzenta, a cauda semelhante à de um narval e as nadadeiras parecidas com as das belugas. Narvais e belugas são semelhantes em tamanho e compartilham a família dos Monodontidae. Por isso, pode não ser tão surpreendente que sejam capazes de se reproduzir com sucesso na natureza.